A paz do Senhor para todos os queridos irmãos. Que alegria estar mais uma vez aqui, exatamente para fazermos os comentários das nossas lições bíblicas para adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um grande abraço aos queridos irmãos pastores e também todos os trabalhadores que aí estão arregimentados para juntos fazermos uma escola bíblica dominical de primeiríssima qualidade. Inicialmente, quero agradecer a Deus pela vida de um grande amigo meu, aqui na Tete a Tete. E ele é o querido presbítero Adonias, um homem de Deus preparado para as tarefas do áudio, do vídeo, direção, de gravação, de filmagens, tudo de primeiríssima qualidade. E é um homem preparado por Deus exatamente para este mistério, quer dizer, para esta missão, para este serviço. E ele completa, enquanto estou gravando, 40 e tantos anos de vida. Eu não vou dizer exatamente, porque eu não sei se ele gosta, né? 44. Pronto, está dito aí. E que Deus te abençoe, meu querido Adonias, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conserve e a cada dia te aperfeiçoe em toda a sua tarefa e também na sua vida íntima com Deus, com a sua família e na sua vida externa com todos nós. Para nós é uma grande alegria tê-lo como diretor e dirigindo aqui o roteiro dessas lições bíblicas. Para nós é muito enriquecedor. Mas também quero mandar um grande abraço a todos os irmãos da terceira idade. Olha, quem me cobrou muito não foi nem a querida irmã Ana, que já me cobra rotineiramente. Um alô, mandar um abraço, um beijo a todos vocês. Mas também ao presbítero Djalma, meu grande amigo. Eu estive aí no Alto da Boa Vista, trazendo uma palavra para os nossos queridos irmãos da terceira idade. Foram muitos. Olha, bota muita gente aí, viu? Parabéns, pastor Marcos Alves, e a todos que fizeram, a irmã Lídia, que é realmente um arauto desta terceira idade aí. E graças a Deus, eu tenho que tomar cuidado também, que daqui a pouco, se Jesus não voltar, estou chegando lá. E quero chegar bem, quero chegar forte, igual Abraão. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor guarde a vossa velhice, que o Senhor guarde a todos vocês. Inclusive minha mamãe também, que está lá no interior, incrustado ali entre Araci e Santa Luz. Terra boa, terra maravilhosa. Graças a Deus tem chovido lá, porque passou uma seca lá, viu, Adonias? Que negócio terrível. A gente ia lá, ao mesmo tempo que estava assando o milho, assava a nossa testa. Misericórdia, só Jesus na causa, né? Até, diz o cantor, águia branca, ou foi a águia branca, foi? Sei lá, a asa branca pegou asas e voou. Não sei lá, não sou do mundo. Então, mas vamos lá, a nossa lição, agradecendo desde já a todos vocês. Faz o triplo C aí, curte, comenta e compartilha, tá certo? Eu conto com vocês, irmãos da terceira idade, com seus netos, com seus filhos, para curtir, compartilhar e comentar, tá certo? Vamos lá então, a lição de número 8, cujo tema é confessando e abandonando o pecado. Vejam que ambos os verbos estão no gerúndio, é um ato contínuo, confessando e abandonando o pecado. Isso já nos diz muita coisa. Pelo título já nos traz que são atos contínuos. Por quê? Porque sempre iremos precisar confessar. Porque enquanto estivermos aqui, diz o provérbio, não há homem nenhum que faça o bem e nunca peque. Então, sempre estaremos errando, mesmo sem querer, mas teremos que confessar os nossos pecados e abandonando, ou seja, joga fora, não deixa juntar lixo não deixa que a cinza dos nossos erros e pecados possam apagar a chama do amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, os textos principais são, primeiro, o texto áureo, ou texto de ouro, está assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui nós temos, então, duas taxativas
duas afirmações peremptórias. A primeira: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A pessoa pode até externamente ser próspera, a pessoa pode até crescer na organização religiosa, sim, mas essa prosperidade é aparente, essa prosperidade é transitória, esta prosperidade, o pior de tudo, ela não é eficaz, porque está escrito: quando chegar diante da face do Todo-Poderoso e disser: em teu nome expulsamos demônios, uma prosperidade enganosa. Em teu nome falamos novas línguas. Não vos conheço. Afastai-vos de mim. Por quê? Porque encobriu as transgressões. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas, de taxarmos muitas vezes aquilo que é externo, que é aparente, como se fora a integralidade das coisas. Vou explicar. Nós temos que ser humanos integrais, tanto exteriormente puros, santos, como interiormente puros e santos. Ou seja, que o nosso exterior ele possa reproduzir aquilo que já somos interiormente. Quantos mecânicos, pedreiros, quantas pessoas que trabalham com graxa e até com lixo o dia inteiro, que estão sujos ao final do dia, ou trabalham com tinta, enfim, mas que lá dentro do coração é puro, é limpo, é ligado com Deus. Então o seu corpo, nesse caso, não reflete o seu interior. Mas tem muita gente que está de jaleco, está na finesse, está totalmente limpo exteriormente, bem cuidado, bem tratado, no spa, mas por dentro é peçonha mortal. A língua se movimenta não para abençoar, mas para fazer julgamentos injustos. E isso, segundo o profeta Isaías, diz assim: o meu povo chocou ovos de serpente, coração impuro, mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que promete: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar dentro dele um coração de carne e escreverei nele as minhas leis. Glória a Deus. Foi só um adiantamento, uma prévia daquilo que será esta lição gloriosa. Mas vamos à verdade prática, volta aqui. Muito bom, muito bem. Muito obrigado. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Que verdade prática excepcional. Não tem uma outra forma de desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus a não ser confessando o pecado e abandonando-o de uma vez por todas. É isso aí, gente. Que maravilha. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Eu gosto sempre de ler e de fazer essa leitura bíblica completa, porque ela é a base de toda a nossa lição. Não podemos jamais muitas vezes irmos altivos ao texto, aos comentários, sem pararmos um pouco para refletirmos, para meditarmos neste texto, porque a palavra que sara não é o comentário. O comentário comenta. A palavra que vivifica é a própria palavra de Deus. Cada palavra dessa, cada tio, cada vírgula, ela é muito importante. As repetições, você sabe, são muito importantes. Tudo na palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Então, eu acho não somente importante, meu caro Adonias, 44 anos no coro, mas é essencial a gente ler o texto bíblico. Então, vamos lá. Começamos com o Salmo de número 51, a partir do verso 1.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que em iniquidade fui formado. Teve uma repetição aqui, mas eu vou continuar aqui no 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E agora vamos para 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui da Tete a Tete. Leia a Bíblia. Eu não sei quantos exemplares da Bíblia você tem em casa. Eu não sei se você tem, e provavelmente tenha, no seu smartphone, no seu tablet, uma edição, um exemplar eletrônico da Bíblia online, da bibliasagrada.com.br, do aplicativo da Bíblia, eu não sei. Mas eu quero incentivá-lo a que leia a Bíblia. Ter muitos exemplares não significa que você está lendo suficientemente a palavra de Deus. Que de manhã ela seja o seu primeiro alimento. Que você possa realmente, definitivamente, se alimentar da palavra de Deus, porque ela é vida para os vossos ossos e também ela é proteção para a sua mente e o seu coração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida se você seguir o meu conselho agora e estudar, e meditar, e refletir e orar lendo a palavra de Deus. Aqui no plano aberto, por favor, vamos então ao comentário. O primeiro tópico vai falar sobre a confissão de pecado. Vamos então ao conceito, a definição de confissão. Ele vem do hebraico yadá, que significa lançar. Deixe-me ser muito preciso, embora não tão higiênico agora, porque esse lançamento não é um lançamento assim. É o lançamento de regurgitar, de vomitar o erro, de lançar para fora aquilo que está incomodando, aquilo que está dentro de você, ou no linguajar do salmista, nas suas entranhas. Porque o pecado, segundo o Senhor Jesus Cristo, que contamina, não é o que entra, é o que sai. Mas neste caso, a confissão de pecados, quando ela sai, ela também liberta o ofensor, aquele que cometeu o pecado, para que possa ser liberado para viver uma nova vida. Nós vamos ver mais detalhadamente isso aqui, porque há algumas nuances que precisamos explicar. Mas primeiro, yadá, lançar, vomitar, expelir. Segundo, o grego, homologel, ou reconhecer. Esse reconhecimento aqui é um reconhecimento de firma. Não, bate, está correto. Homologou. Fizemos um acordo. Todo mundo concorda? Concorda. Assine aqui, assine aqui. Agora é preciso o quê? A homologação. Então vem uma autoridade,
carimba, que é top, então está homologado. Então, o grego vem nesse sentido, realmente, eu errei, eu pequei. Senhor, reconheço os meus erros, as minhas faltas estão sempre diante de mim. Isso se torna ainda mais importante, gente, porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele muitas vezes quer tergiversar. Ele quer criar um tangenciamento, ele quer criar um atalho, mas quero vos dizer, e aprendo também com o que digo, não podemos criar atalhos quando temos que confessar. Confessar é homologar, é reconhecer, é declarar que realmente há algo a ser corrigido e começar tudo de novo. É por isso que o Senhor diz no capítulo 2 do livro de Apocalipse aos Efésios: lembra-te, pois, de onde caíste. Pratica as primeiras obras. Ou seja, retorne, não no tempo porque é impossível, mas retorne na sua mentalidade inicial. Veja lá o sentimento que você deixou, aquele ambiente, aquele pensamento que você estava naquele momento, aquela gana, aquele fervor espiritual que você tinha e perdeu pelo esfriamento. Volte lá. Glória a Deus. Continue a praticar as primeiras obras, não de um modo automático, não de um modo mecânico, mas novamente cheio daquele pensamento, tá entendendo? E aí volte a praticar as primeiras obras. Então, o homologar é isso, é reconhecer que realmente está andando num caminho errático. Agora vamos ao segundo subtópico, a confissão bíblica de pecado. A confissão bíblica de pecado é você expor o seu pecado. Primeiro, pode ser a um irmão ou ao próprio Deus. Então, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A confissão bíblica de pecado, ela é encontrar dentro de nós mesmos os nossos próprios erros, reconhecê-los e então expeli-los através da confissão. Não podemos, biblicamente, guardar os nossos erros, guardar os nossos pecados. Veja o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, e os versículos 23 em diante. Ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, diz ele: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma este pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então vejam que há uma análise, há um raio-x, ou uma ressonância, ou seja lá o que for, um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse exame exatamente é o que leva à confissão. Esse exame que é particular. Eu não posso confessar aqui na tete a tete. Eu não posso confessar o seu pecado. O que eu posso muitas vezes é analisar, é perscrutar, é inquirir, é perguntar. Mas quem pode confessar o pecado é aquele que se examina a si mesmo. Agora, que coisa interessante sobre o exame ainda. Está escrito que aquele que examina os corações, no capítulo 8 de Romanos, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, o salmista Davi, também no Salmo de número 139, ele diz que o Senhor, ele vê tudo que há na nossa mente,
nosso desejo, quando nenhuma palavra ainda nós falamos, ele já conhece tudo, porque ele sonda e conhece a gente. Então, aquilo que não foi dito através da confissão, isso vai ser demonstrado a todos um dia. Isso vai ser revelado a toda a comunidade um dia. Então, a confissão bíblica significa o autoexame. O terceiro subtópico aqui na Câmara Aberta, no plano aberto, é o símbolo da confissão de pecado. Qual o símbolo da confissão? Ou seja, a confissão, ela se transforma no símbolo de desprender-se da raiva, do ódio, do ciúme, do mal falar, de um pecado da carne, de um pecado de pensamento, de uma iniquidade que muitas vezes nós nem estamos entendendo e sabendo. Isso quem disse foi o próprio salmista. Quem pode entender todos os seus erros? Livra-me, Senhor, daquilo que me é oculto. Então há erros que estão por debaixo de nós mesmos, que muitas vezes nos atrapalham e que nós temos que pedir ao Senhor que nos livre dele, daqueles erros, daquelas falhas que nos são ocultas. Este é o verdadeiro símbolo da confissão, é limpar-nos, desprender-nos daquilo que está em nós. O segundo tópico é o perigo do pecado não confessado. E aí, o Salmo de número 51, ele nos traz muitas advertências através da poesia, né? Ele diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. A não confissão de pecados, ela é como se estivesse putrefato, apodrecido, é como um membro ou órgão que já morreu e esqueceu de sepultar. Então fica aquilo ali fedendo, mal cheirando. A pessoa, ela tem atitudes muitas vezes estranhas. As pessoas pensam: o que está acontecendo com aquele irmão? O que está acontecendo com aquela irmã? Alguma coisa está estranha nele, alguma coisa está estranha nela. E você não percebe muitas vezes, a não ser que faça um exame apurado dentro do seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que possa então expelir este mal. Assim, o perigo do pecado não confessado. Lá no livro de Josué, nós vemos lá no início logo das suas conquistas, quando ele vai conquistar a cidade de Ai. Ele já conquistou a cidade monumental de Jericó, uma das mais antigas cidades do mundo, e agora está para conquistar uma pequena cidade de Ai. Mas, quando da conquista de Jericó, foi dada a ordem: não pega nada, destrói a cidade, eu não quero nada de Jericó. Tá certo, tudo bem, tudo certo, acertado e pronto. Mas aí, um homem chamado Acã, ele vê uma capa maravilhosa, uma capa babilônica que estava numa das casas, e ele então pega aquela capa, algumas joias, e faz um buraco, esconde dentro da sua tenda. Quando o povo de Israel, meu caro Adonias, eles avançam cheios de certeza que Deus estava com ele, tanto que não precisou muita gente. Não vai muita gente não, aí é pequena, mas eles foram emboscados e então fugiram de diante dos soldados de Ai. O general, agora líder Josué, disse: alguma coisa está errada. Não, tem alguma coisa errada aí. Senhor, me mostra o que está errado. O Senhor diz: tem pecado escondido aí, tem maldição aí, tem anátema dentro do arraial do povo. E então, depois de lançar as sortes, orientados por Deus, então caiu a sorte ao homem chamado Acã. E diz: dá glória a Deus, tem alguma coisa errada na sua vida, Acã. Ele diz: caô, não, confesse aí, rapaz. Veja que um homem levou uma nação à vergonha. E é preciso entender que aquela vergonha não era qualquer vergonha.
Aquele povo estava sendo temido. Imagine, depois de uma grande vitória, o povo de perto estava tremendo já, quando falava de Israel. Israel. Era um temor terrível. O Deus dos judeus está vindo contra nós. Mas aí, diante de aí, o povo saiu corrido. Não é isso tudo não. Tem flancos. Tem fraqueza. Com certeza alguém vai ganhar deles. Se aí ganhou, imagine aí, irmãos, como é terrível. Abriu-se fissura, né, no meio do povo. Aquele medo que as pessoas, aquelas nações sentiam, já não era mais o mesmo. Então, Josué, ele entendeu completamente aquele momento. E aí, Acã entregou-se, confessou o seu pecado, mas para ele não teve mais chance de salvação. Então, há um perigo muito grande que muitas vezes, não é toda vez, muitas vezes tem pecados que apenas prejudica a própria pessoa, tem pecados que prejudicam a pessoa e traz vergonha para a família, mas há pecados que prejudicam toda a igreja de Cristo e há pecados que são para a morte. Então, os males dos pecados não confessados são muitos eles. As consequências do pecado de Adão e Eva, todos nós somos consequência desse pecado de Adão e Eva. Todos nós, está escrito que o primeiro Adão morreu. O primeiro Adão, através do primeiro Adão, veio o pecado no mundo. Então, todos nós, em maior ou menor grau, somos vítimas, entre aspas, do pecado de Adão. Todos nós temos em nós mesmos esse espírito decadente, essa propensão àquilo que é feio, aquilo que é contra Deus, aquilo que é rebeldia. Discordamos muitas vezes da palavra de Deus. Isso tudo vem lá do pecado de Adão. E também, principalmente, esse desejo de terceirizar a culpa. E agora eu venho aqui para tete a tete, para falar para vocês sobre a terceirização da culpa. Porque você pecou. Eu pequei porque em pecado me concebeu a minha mãe. Desde cedo que minha mãe ela era pecadora. Meus pais não me ensinaram o que era certo. Sim, pode ser que tudo isso tenha acontecido, mas cada um dará contas de si mesmo a Deus. Se você é um homem, uma mulher, uma criança, ou melhor, alguém que já tenha um senso, tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Não vai poder jogar a responsabilidade em cima das condições sociais, das condições econômicas, da sua igreja, da sua família. Todos nós devemos prestar contas de nós mesmos a Deus. Vamos no plano aberto agora para falar sobre o terceiro subtópico, as consequências do pecado de Davi. O Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, ele perdoa pecados, mas as consequências do pecado, elas continuam a serem sentidas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Feliz do homem, feliz da mulher, cujas consequências do seu pecado podem ser anuladas. Você sabia que tem? Sim. Tem. Tem pessoas que pecaram tanto, mas que não chegaram a gerar consequências. Uma coisa é, por exemplo, uma pessoa que pecou muito no mundo e hoje, ele mesmo sendo crente, sente os efeitos da cirrose hepática, sente os efeitos dos excessos em nights e beer nights. Tem outros que geraram filhos do pecado e que até hoje pagam muitas pensões e que têm muitas famílias e hoje já estão na igreja, mas estão presos ainda, muitas vezes o salário inteiro indo para pagar pensões. E já tem outros que mesmo estando no mundo, como disse o Senhor Jesus, angariaram amigos com as riquezas da injustiça. Então, estes andaram no mundo, pecaram muito, mas não geraram as consequências no dia de hoje. Então, não tem duas famílias, não tem doenças, eles evitaram doenças, não mataram pessoas. Então, apesar de viverem uma vida esdrúxula de pecados, as consequências
ficaram restritas à sua época no mundo. Mas nem sempre é assim. E aqui eu tenho uma mensagem aqui na Tete a Tete, meu caro Doniz, para aqueles que estão no mundo. Embora a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se ainda, ou seja, vá com tudo, mas também está escrito que hoje, se ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Hoje é tempo de você parar nessa toada, nessa peregrinação do pecado e vir a Jesus Cristo. Jogar fora este mal e agora embarcar nesta canoa que não é furada, na canoa que te levará para os céus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que te fala exatamente neste momento. Amém. Vamos ao plano aberto para falar sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Veja que eu não fui muito nas consequências do pecado de Davi, e eu vou ter que voltar um pouquinho lá, por favor, volta um pouquinho, obrigado. Porque Davi, ele confessou o seu pecado, não confessou, Doniz? Confessou. Mas as consequências do pecado foram anuladas? Não. De forma nenhuma. Então, Davi, ele contou o povo e o anjo de Deus trouxe uma praga sobre o povo. De tal forma que ele disse, Senhor, fui eu quem pequei. Fui eu quem pequei. Que a consequência do meu pecado caia sobre mim. Mas o povo já tinha sofrido. O pecado de Davi é desde o homicídio doloso que ele cometeu indiretamente através de Joabe, que não sabia do caso, não é verdade? Até o adultério que ele cometeu contra um homem inocente, Urias, o Heteu. Tudo isso teve consequências, porque está escrito que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. A casa de Davi era uma casa muito mal falada em Israel, embora ele, como rei, fosse excepcional, especial, um rei justo, um rei vitorioso, um rei segundo o coração de Deus. Mas a casa de Davi, você sabe, se eu fosse listar aqui as desordens da casa de Davi, desde a sua omissão em punir os seus filhos, em chamar para conversar, até o fato de ele não querer ver o rosto de filhos, o que elevou ainda mais a tensão e fez com que o seu filho mais belo, Absalão, fosse também aquele que se rebelou contra si, roubando o coração do seu povo. Que coisa terrível! A tristeza veio sobre ele quando Joabe, usando de dardos, ou seja, de lanças, matou a Absalão. Meu Deus, que coisa terrível! Por quê? Porque o pecado de Davi teve consequências muito terríveis. E todo Israel viu. Veja, uma coisa interessante, viu, Doniz? O pecado de Davi foi feito às escondidas. Mas as consequências desse pecado vieram para todos verem. Porque Deus, ele é justo. E ele não tolerará qualquer tipo de injustiça. Pense bem nisso. Aqui na Tete a Tete, quando você julgar a mim ou julgar alguém, pode até julgar, mas julgue com misericórdia. Porque com a misericórdia que você julgar, você também será julgado. E com a régua que você medir, também será medido. Pense nisso. Vamos então ao terceiro tópico, confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Que lição maravilhosa, né? Que lição poderosa. Que efeito é esse aí maravilhoso? Paz. Eu vou lhe dizer, viu? Eu, às vezes, fico assistindo, para isso, que coisa magnífica. Eu fico assistindo as três câmaras atuando em uníssono. Eita, parece música, né? Uma sinfonia de câmeras, posso dizer assim, né? Glória a Deus. E você é o Beethoven? Que maravilha, glória a Deus. Muito lindo, muito obrigado. E você também gostou aí desse efeito
Como é que a gente vai dar o nome desse efeito aqui? Efeito Adonis. Maravilha, gostei. É um phase. É um fading ou face? É phase. Phasing. É. Que maravilha. Fade, né? Fade pode ser também. Também, né? Glória a Deus. Muito bem, muito obrigado. Então, é isso aí. Você vai marcar aqui com o dedo, onde você vai... Aqui? Não, aqui na tela. Ah, sim, ali, né? Aqui, ó. Maravilha. Tá certo. Vamos então ao terceiro tópico, confissão de pecados, um caminho de cura e restauração. Está escrito que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Veja, este texto bíblico, ele não diz que o justo deve cair 7 vezes, ou que pode cair 7 vezes, no sentido de uma cota de quedas, jamais. O justo não deve cair nenhuma vez, porque quando o Senhor chama Abraão, ele diz, anda em minha presença e ser perfeito. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso caminho é da perfeição. Não podemos cair, não podemos errar, não podemos pecar. Mas está escrito também, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Jesus, ele tem sido seu advogado, meu irmão. Porque o promotor é mau, conhece a lei, conhece as regras, conhece o homem. E ele, quando acusa, ele acusa com veracidade, com ferocidade, com profundidade, com conhecimento de causa. Mas o nosso advogado, ele é bom. Glória a Deus. Como é bom a gente ter um advogado, viu, Adriana? Um advogado como Jesus Cristo. Jesus, quando entra na sua causa, irmão, ele vai com toda a força. Jesus, quando entra na sua causa, ele já estudou os autos do processo todo, ele já sabe o procedimento todo, ele já sabe a causa criminal, administrativa, penal, ele já sabe a causa civil, trabalhista, ele conhece a federal, ele conhece o STJ, o STF, o TPI, Tribunal Penal Internacional, ele sabe de tudo. Oh, glória! Que bom é termos Jesus Cristo como nosso advogado. Quando vem a sentença de acusação, então nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui eu vou no tete a tete para falar sobre esse texto que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeiro, se confessarmos os nossos pecados, vomitarmos o pecado, ele é fiel e ele é justo. A sua fidelidade e a justiça, elas brilham agora, no momento do seu julgamento. Mas também diz para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Imaginemos agora que o Senhor apenas perdoasse os pecados. Então ele perdoou o pecado, está perdoado. Mas estou de olho em você, está perdoado. Mas continua marcado aqui. Jesus, não é assim não, gente. Ele perdoa o pecado e purifica a injustiça. Antigamente, as injustiças eram guardadas sob a presciência de Deus, até que viesse o perdoador, aquele que limpa definitivamente. Glória a Deus, porque não é com sangue de bodes e de carneiros que fomos resgatados, não foi com prata e com ouro, disse Pedro, que fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas com o sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro, disse o apóstolo João. Que maravilha, glória a Deus, é termos esse Jesus Cristo, que perdoa o pecado
e purifica, ele limpa, ele não leva mais ou lança no mar do esquecimento, não. Ele apaga completamente todas as nossas iniquidades. Glória a Deus. O primeiro subtópico do tópico 3 é confessando o pecado a Deus. A quem confessar os nossos pecados? Bem, podemos e devemos confessar a Deus os nossos pecados, mas também não devemos nos olvidar ou esquecer que há momentos que só confessar os pecados a Deus não é suficiente. O Senhor Jesus disse, se você vai dar a sua oferta, chegou lá, lembrou que o seu irmão tem algo contra você, você confessa a Deus e ele que se resolva, não. Você deixe no altar a sua oferta, vá e se reconcilie com o seu irmão e volte e então dê a sua oferta. Por quê? Da primeira vez você vai dar a oferta e ela não será recebida nos céus. Da segunda, reconciliado, você dá a sua oferta e ela é aceita nos céus. Então, há sim uma confissão a Deus. Há pecados que você cometeu internamente, há pecados que você cometeu escondido. Então você confessa a Deus, deixa e alcança a misericórdia. Mas há pecado que é contra o seu marido. Tem que confessar ao seu marido. Ô, benzinho, me perdoe, eu errei. Pronto. Ou a sua esposa, ô, mozinha, me perdoe, eu sei que eu errei, eu sei que eu te feri. Né? Então, confessai os vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Então, há um tipo de confissão que é feita verticalmente, há outro tipo de confissão que é feito horizontalmente. Mas ainda há um detalhe sobre a confissão, que é a confissão ao representante de Deus. Sim, se você tem um pastor, e é preciso que você tenha, né, que você vá até ele, e se for um pecado que houve repercussão, um pecado, por assim dizer, contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que seja confessada ao seu líder espiritual, porque ele vai trazer, então, a possível punição, ou chamado de disciplina, né? A disciplina, para que você possa, então, passar por um período de disciplina e depois possa tornar a comunhão. Veja, tudo que eu estou falando é totalmente bíblico. No 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos como os irmãos passaram a mão na cabeça daquele que errou um pecado de quase incesto. Aquele pecado não era de incesto, era um pecado de adultério mesmo, de fornicação, mas eles passaram a mão sobre a cabeça daquele homem. Deixa aí, gente, pô, não, tire, lance fora o tal, não pode conviver conosco, né? Então, aquilo ali estava na direção da liderança, era a liderança que tinha com a homologação da igreja de tirar, de extirpar, porque era um pecado que era para a morte. Vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre essa questão dos tipos de pecado, mas há pecados que você tem que confessar diretamente a Deus e somente a Ele, há pecados que você tem que confessar também ao seu irmão ou ao seu cônjuge, enfim, ao seu filho, ao seu pai, sua avó, e há pecados que você precisa confessar ao seu líder espiritual, porque envolve a igreja. Confessou o pecado, cumpriu o período de punição, aí vem algo maravilhoso, aqui mesmo na tete a tete. Vem a cura. E aqui eu quero falar sobre culpa. Muitas vezes somos atacados pela culpa. E tem certa razão os nossos detratores, os nossos inimigos, em dizer que o cristianismo, ele traz culpa. É verdade. Mas a culpa, ela não é trazida pelo cristianismo. Disse Paulo já em Romanos. A culpa é trazida pela consciência de pecado. Então, quando vem a luz
ela mostra o quê? As trevas. Ela dissipa, ela mostra o que está errado. Por isso que aquele que peca não vem para a luz, para que as suas obras não sejam mostradas. Mas quando vem a luz do Evangelho, da palavra de Deus, ela futuca, ela mostra, ela toca, ela fere. Ixi, pequei, eu estou errado. Qual é o procedimento? Ato contínuo. Confessou o pecado. Confessei-te o meu pecado. Então agora a cura, a restauração. Não pode ficar o tempo todo sob a espada de Damocles. Eu falei algo grego aqui, fora até do contexto. Mas que quer dizer o seguinte, o tempo todo a espada da lei, é isso que Paulo está falando. A espada da lei sobre a sua cabeça. Olha, ande certo, viu? Daquela vez você errou aí, viu? Cuidado. Não. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De forma que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas, inclusive a culpa. Porque no mundo já foi, acabou. A partir de agora, cumprir as consequências, mas andar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Cuidado com a culpa, ela pode te remeter e te prender sempre ao passado. Tá gostando aí, né, Adonis? Tá boa a aula? Tá beleza? Então, vamos terminar. Já que você gostou, tá na hora da gente se despedir. Meu caro Valmir Júnior, eu confesso a você que não estou contando os minutos. Então, se ficou muito, você dá uma cortada. Se ficar curto, você vai emendando aí, meu irmão. É assim mesmo, né? Um grande abraço a todos os pastores que estarão presentes aqui na nossa AGO em julho, início de julho. E vá preparando aí, Salvador vai receber milhares de pessoas, entre pastores, esposas de pastores, filhos de pastores e todo o familiar, né, que vem. Eu já estou preparando minha família, vai ser 4 dias especiais. E depois também tem a AGO da Umadene, né, da Umadene, que também vai ser muito especial no mês de 7 a 9 de agosto. Né? Inclusive, eu quero dizer a todos os queridos irmãos aqui de Salvador, porque não é só Salvador que nos acompanha, na verdade, é o Brasil inteiro que está nos acompanhando, que a Assembleia de Deus em Capelinha está realizando os seus 70 anos de existência no mês de agosto, de 12 até 19. O nosso presidente, pastor Valdomiro, estará lá, pastor Edivaldo Filho estará lá, pastor Luiz Otávio, meu grande amigo, estará lá também, pastor Antônio Márcio Braga estará lá, e vai ser uma grande semana para a glória do nome do Senhor. Mas antes disso, a igreja em Salvador também estará realizando o seu aniversário. Se eu não me engano, é 23 a 25 de maio, e você também é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus, e até a nossa próxima lição. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.